Olá pessoal, muito boa noite a todos. Retomando aqui a nossa aula, né? Então, na última aula nós falamos sobre a metodologia 8D, que são os 8 processos de solução de problemas. Bem, a gente vem discutindo sobre a importância de um profissional da área de manutenção, sempre estar buscando a causa raiz de um determinado problema para solucioná-lo de uma forma que não venha gerar outros transtornos, como por exemplo na qualidade do produto, interferir numa parada, enfim, trazer de fato prejuízo para uma organização. Então nós falamos na última aula sobre a metodologia 8D, que são os processos de solução de problemas, que é uma metodologia de resolução de problemas projetada para encontrar a causa raiz de um problema. Então aí reunir uma equipe e planejar uma solução de curto prazo e implementar uma solução de longo prazo para evitar problemas recorrentes, quando seus produtos estão com defeito ou não está satisfazendo seus clientes. A metodologia 8D é um excelente primeiro passo para a melhoria da qualidade e confiabilidade. E falamos também um pouquinho sobre a importância da ISO 9001, falamos sobre a questão, né, das não conformidades e discutimos aí sobre, enfim, sobre a metodologia 8D. Hoje nós estaremos falando sobre o 5W2H, que eu fiquei de estar passando aí para vocês, que é sobre a importância de você estar usando uma ferramenta para fazer aí o seu plano de ação. Falamos também na última aula sobre o plano de ação preventivo e o plano de ação corretivo, né? Que você pode estar montando um plano de ação com esses dois perfis aí diferentes. Eu posso estar montando um plano de ação para evitar um problema, né, ou uma falha em potencial, digamos assim, ou eu posso estar utilizando aí a ferramenta para utilizar aí uma manutenção corretiva. Posso estar usando o 5W2H para fazer um plano de ação corretivo, tá bom? E falamos também sobre a manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção corretiva e como elas se comportam dentro do processo 8D, tá ok? Só na última aula, né, nós também falamos sobre a importância das ferramentas e que quando se utiliza as ferramentas você consegue alcançar resultados porque aquela atuação foi parametrizada de acordo com uma ferramenta. E normalmente as ferramentas, não só o 5W2H, mas como também o PDCA, eles trazem clareza dentro do processo e, digamos assim, muito mais transparência nos objetivos a serem alcançados. Então você consegue visualizar as ações e linká-las aos seus resultados, tá? Ou seja, é uma ferramenta que você consegue linkar metas e objetivos, tá? Falando aí em metas e objetivo, pessoal, queria ver com você o seguinte, olha, qual é a diferença que é importante você ter esse conceito aí, né? Ou entender esse processo. O que é uma meta e o que é um objetivo? Tá? Se perguntar para você o que é meta e o que é objetivo. Então, assim, o objetivo é como se fosse o seguinte, ó, tô indo para Teixeira de Freitas, né? O meu objetivo é chegar em Teixeira de Freitas, tá? Só que para chegar até Teixeira de Freitas, eu vou ter que entrar dentro do carro, né? Vou ter que chegar até o trevo, depois do trevo eu tenho que ir até lá, até outro trevo lá de Teixeira e ter acesso à cidade de Teixeira de Freitas. Então, o objetivo é chegar em Teixeira de Freitas. E as metas é o caminho que eu vou percorrer até chegar à cidade de Teixeira de Freitas, tá? Então, meta são os caminhos ou os passos que eu percorro até chegar o meu destino final, que no caso é o objetivo, tá ok? Então, essa diferença aí de meta e objetivo. Então, essas ferramentas, elas nos possibilita a visualizar de uma forma bem transparente metas e objetivos e especialmente também, pessoal, o custo inerente a essa determinada ação que você vai estar tomando. Porque, por exemplo, aqui, o que é o 5W2H? O 5W2H é assim também como o PDCA que eu vou estar apresentando aqui para vocês. O 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos de ação, é extremamente simples, objetiva e facilitadora, pois orienta a ação final desejada, bem como indica um percurso a ser
tomado. Né? Então, esse é o objetivo, essa definição do 5W2H. E aí eu vou estar falando com vocês aqui detalhadamente o que é 5W2H, por que isso? Tá? Vocês vão perceber que tem 5W2H, tem 5W1H, tá ok? Vai depender do objetivo a ser alcançado dentro daquele processo, ou dentro daquele plano de ação que está sendo elaborado. O nome 5W2H não é por acaso, tá? Esse nome aí, pessoal, significa todas as iniciais do processo em inglês. Eu não vou ler para vocês aqui em inglês, está aparecendo aí na sua tela, porque o meu inglês não é dos melhores. Tem tempo que eu não pratico. O primeiro H significa o que, quem, quando, né? Vamos falar melhor. O primeiro é o que, o segundo quem, o terceiro quando, o quarto onde, o quinto por quê, tá? E aí você vai vendo que aí nós temos aí os dois Hs, que é o how, que é como, e how much, que é quanto. O inglês não é lá essas coisas, né? Existem também variações, tá? Você pode ter aí 5W com 2 Hs, 5W 1H, e você pode ter também, né, aí o 5W 3H, vai depender da importância, vai depender do objetivo a ser alcançado. Mas o nosso trabalho aqui agora é falar sobre o 5W2H. Vocês podem estar evoluindo aí, né, pesquisando, buscando mais informações sobre essa ferramenta, tá? O primeiro H aí, pessoal, que é o want, né? Vou arriscar aqui o inglês. É a pergunta a ser respondida. O que será feito? A resposta nada mais é do que o objetivo que você deseja alcançar. Será feito melhorias na produção, aumento de produtividade, etc, etc. Então, a primeira pergunta aí é o que será feito, ou seja, é o objetivo a ser alcançado. Você lembra que eu disse no início da aula que a diferença, né, de objetivo e meta, não é isso? Justamente porque você precisava entender, eu sei que muitos já sabiam, precisavam compreender um pouco melhor, qual é a diferença de objetivo e meta. E aqui já está bem escrito, ó. O want, que é o primeiro H, significa o que será feito, ou seja, o objetivo a ser alcançado. Aí nós temos aí logo em seguida, né, no segundo W, né, por que isso será feito? É uma pergunta a ser respondida, tá ok? Quais são os motivos que justificam que será feito? Want, para melhorar algo? Resolver um problema? Ou o quê? Então, é uma justificativa. O que levou você a tomar aquela ação inerente a aquele plano de ação? E o terceiro, nós temos aqui, né, a pergunta a ser respondida. Aqui que é where. Onde? Ou seja, em qual local será feito? Eu estou falando pergunta a ser respondida porque todos vêm com questionamentos, tá? Então, muitos pulam essa parte da planilha 5W2H. Por quê? Porque eles consideram que o local sempre será a empresa em si. É importante detalhar ainda mais o lugar onde será executado a ação, como por exemplo, o departamento responsável, por exemplo, vai ser lá no setor de corte, ou vai ser no setor de afinamento, ou vai ser no setor tal, né? Então é importante colocar qual é o local onde será aplicado ou executado aquele plano de ação, né? E o quarto W aí é quem irá fazer. Na última aula você viu que nós temos aí, né, que selecionar uma equipe, é isso? O mais importante lá é dos 8D lá, que era de selecionar uma equipe. Então, você vê aqui, ó, quem irá fazer. Nesse quem irá fazer aqui, pessoal, nesse quarto, tem a ver com as habilidades e competências necessárias para alcançar aquele determinado objetivo ali, tá? Cuidado para não designar pessoas erradas ou irresponsáveis para realizar determinadas ações, pois isso pode prejudicar o prazo e o custo. Aqui está um detalhe muito importante que você precisa perceber. Se você coloca uma pessoa que não tem a capacidade, que não tem a competência, as habilidades e competências para executar aquela determinada plano de ação, você pode estar colocando em risco aquela organização e fazer com que
o custo vem elevar, porque tem a elevação de custo, ok? Então, o importante não é só você saber o que precisa ser feito, seguir todos os passos, todos os procedimentos, mas esse quarto W é muito importante, que você vai colocar quem é que é o responsável ou a equipe que vai ser responsável para estar realizando ali aquele plano de ação, melhor, executando aquele plano de ação pré-estabelecido, tá? E o quinto, né, o quinto W é a pergunta a ser respondida. Quando será feito? O tempo, você vai estar mapeando a questão do tempo. Todo bom planejamento possui um prazo determinado para que o objetivo principal seja alcançado. Assim, nessa parte, a resposta deve ser uma data para a execução da ação. Ou seja, qual é o prazo? O pessoal, é interessante que você consegue colocar aqui, ó, um mapeamento de datas, tá? Você vai colocar ali data de início, término e fim, tá ok? É importante você colocar isso, tá ok? Fazer esse mapeamento, tudo direitinho. E, né, estamos aqui no quinto W já, agora vamos para um dos Hs, que é o how, por exemplo, né? Como será feito? Detalhe aqui qual é o processo que será feito para atingir o seu objetivo. Tem que ser o mais específico possível, né? Aqui, pessoal, tem a ver com, por exemplo, a metodologia a ser utilizada para você executar esse processo. Aqui já está na parte de execução, tá? E aqui vamos de valores, né? Nós temos aqui o how much, pergunta a ser respondido, quanto irá gastar, né? Chegou o momento de mexer no bolso e ver quanto irá gastar com esse plano de ação. Tá, pode acontecer que de repente você não precisa gastar. Então, se não é relacionado a custo, então não há necessidade de você usar aí, né, esse esse segundo H, digamos assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Que quando a gente fala de valor, as pessoas acham que os valores estão relacionados somente a uma peça a ser comprada e etc, etc. Ou uma equipe a ser contratada, esquecendo de mensurar a questão, pessoal, do valor hora homem, tá ok? Por exemplo, se você vai dispor ali de 10 horas para executar um determinado serviço, né? E cada hora, digamos aí que seja R$10, você vai ter um valor ali, um custo de R$100, correto? Calculei certo? Então é importante você mensurar tudo que envolve a questão do custo, ok? Então é importante você pensar naquele tempo de execução de serviço também como custo, tá bom? Você vai colocar uma equipe para executar determinado serviço. Se demorou 10 horas, se demorou 8 horas, se demorou 2 horas, então o custo da execução daquele serviço ali é que a gente vai estar colocando aí, tá bom? É importante a gente estar pensando nisso daí tudo direitinho para não haver complicações futuras. Pessoal, eu vou dar uma tarefa para vocês, uma atividade para vocês bem interessante. O que vocês vão fazer? Nós estamos aí, né, na questão do TCC, não é? Trabalho de conclusão do curso. Então, o que os senhores vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, simular o conteúdo que vocês vão trabalhar, certo? O projeto de vocês, e vai jogar aí no 5W2H e mandar para mim, tá? Eu vou te mandar uma planilha para que você possa estar preenchendo isso e mandar para a gente. Denilson, mas eu não sei nada e tal. Olha que vai ser importante já para você começar a pensar no seu projeto. E aí já está, né, a ferramenta para que você possa dar início à elaboração do seu projeto, tá ok? Se você explicar o seu TCC dessa forma, você pode ter certeza que haverá uma grande probabilidade de sucesso. Então, o que vocês vão fazer? Escolha qual é o tema do seu TCC e preencha a planilha que eu vou estar enviando aí para você, tá ok? Eu poderia colocar, por exemplo, pessoal, para você simular a construção de uma casa, mas vai fugir da nossa realidade e ficar inviável, correto? Simula aí a construção de uma casa e coloca na planilha 5W2H. Concorda comigo? Então o que a gente vai fazer? Você vai simular aí tudo direitinho, já o seu projeto.
Denilson, mas eu não sei quanto que vai custar esse meu projeto. Põe um valor lá, põe um valor, digamos assim, põe um valor virtual. Todos os valores são virtuais, né? Põe um valor e simula um valor. Simula um valor, faz um simulado. Mas desde quando você já começa a desenhar na sua cabeça, tá? Essa questão do seu projeto, tá ok? Então já vai ser muito importante para você já dar esse start, esse início aí. Tá bom, pessoal?